Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje a gente vai conversar sobre autocobrança. Eu resolvi trazer esse tema aqui pra gente conversar um pouquinho, porque principalmente tem aparecido cada vez mais, acho que nos meus atendimentos clínicos. E além de aparecer nos atendimentos clínicos, acho que eu venho conseguindo perceber falas de autocobrança em outros contextos, na minha vida pessoal, na televisão, na internet, e isso vem me chamando a atenção, por isso resolvi trazer essa discussão aqui contigo. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre autocobrança, queria que você comentasse aqui embaixo se você entende, se você considera que você se cobra muito. Coloca aí, me cobro muito, acho que me cobro muito, não acho que me cobro muito, comenta aí. Pra eu entender, né, se você tá se cobrando muito, ou melhor, se você acha que você tá se cobrando muito, ou se você acha que não tá se cobrando muito. É isso que a gente vai tentar discutir e entender um pouquinho melhor. De uma maneira geral, a autocobrança são exigências que a gente faz pra gente mesmo, né? Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer desse jeito, eu não preciso mais, enfim. E até aí, não é um problema se autocobrar. Na verdade, a autocobrança é um funcionamento quase que natural do nosso funcionamento humano. A gente vai se cobrar em algum nível durante a nossa vida inteira, né? Um pouco mais, um pouco menos. Em algumas áreas da nossa vida a gente tende a se cobrar um pouco mais, outras um pouco menos, e até aí ok. Até aí nada demais, nenhum problema. Na verdade até saudável. Mas a gente entende que em alguns momentos esse nível de cobrança ele pode passar um pouco ali do limite. E quando eu digo passar do limite, a gente pode pensar de duas principais formas. A primeira seria quando eu me cobro muito, no sentido de muita frequência. Ou seja, eu tô o dia todo me cobrando. Então eu me cobro em relação à organização da minha casa, me cobro em relação ao meu trabalho, as metas que eu tenho para bater, a minha relação com meu parceiro, com minha parceira, com os meus filhos, as contas e por aí vai. Eu me cobro em relação ao que eu não fiz no meu tempo livre, ao que eu tô fazendo no meu tempo livre. Então é uma cobrança excessiva no sentido de frequente. Quando eu paro para olhar uma pessoa que faz isso, normalmente quando eu pego uma área da vida dela, ela não se cobra tanto, mas ela se cobra muito em relação a tudo, a todas as áreas. Isso não é muito saudável. Um outro modelo, uma outra forma, né, que aí eu posso pensar que também não é muito saudável, que envolve autocobrança, são as pessoas que elas não se cobram o tempo todo. Muitas vezes elas se cobram especificamente sobre uma situação, sobre uma área específica da vida, só que naquela área ela se cobra demais. Ela tem um nível de cobrança muito, muito alto. E aí, essa área da vida dela em especial vai ter um peso muito grande, muito maior. Normalmente já tem um peso muito grande para essa pessoa, por isso que ela se cobra demais. Independente de qual que é o tipo de cobrança, né, de autocobrança, qual que é o tipo de exagero dessa autocobrança, a gente precisa entender que esse exagero ele faz mal, ele tende a trazer alguns pontos negativos bem importantes pra gente. Eu conheço algumas pessoas que elas entendem que a autocobrança, ela é característica daquela pessoa que é muito perfeccionista. Então, nossa, aquela pessoa que quer tudo certinho, de um jeito certo, no horário certo, essa pessoa se cobra muito. Muitas vezes não. Muitas vezes essa pessoa, ela tem esse funcionamento, mas ela não se cobra porque é muito automático para ela. Então não é isso que vai representar se alguém se cobra muito ou não. Muitas vezes a pessoa que se cobra muito, na maioria das vezes, na verdade, uma pessoa que se cobra em excesso, ela é alguém que tá o tempo inteiro frustrada, porque ela acaba cobrando algo que muitas vezes não é possível dela conseguir. Então ela cria uma expectativa muito alta para algo que ela acha ou entende que precisa fazer, mas não consegue, e isso gera uma frustração. É alguém que normalmente, entrando nesse ciclo de se cobrar e não conseguir e ficar frustrado, é uma pessoa que acaba se tornando alguém mais intolerante, alguém mais cansado, porque se autocobrar cansa, é algo que consome a nossa energia, é algo que durante o dia, para quem se cobra muito, né, em vários momentos, por exemplo, é extremamente desgastante. Então é alguém muitas vezes que no final de semana não tem energia para nada, porque se cobrou tanto durante a semana, que no final de semana a pessoa tá acabada. E aí muitas vezes eu vou entender que são diversos outros aspectos, mas muitas vezes pode ser, entre aspas, né, uma simples autocobrança que tá muito elevada. Muitas vezes essas pessoas que têm essa autocobrança muito elevada é alguém que acaba não aproveitando os momentos bons do dia, da vida, da semana, que acaba não aproveitando os resultados que consegue, porque parece que sempre tá faltando, sempre parece que assim, não, mas e o próximo? E agora? O que eu vou alcançar? Não, mas e o próximo? E a próxima meta? E o próximo objetivo? Não, mas e agora? O que eu preciso fazer? Onde eu tenho que estar? Então ela acaba não curtindo, não aproveitando, enfim, ela vive basicamente quase que para produzir, né? E um nível de produção muito alto.
alto. Normalmente alguém que com facilidade acaba não respeitando os próprios limites, ou seja, alguém que tá com muito sono, mas não vai dormir porque precisa fazer alguma coisa, alguém que tá com fome, mas não vai comer porque precisa fazer alguma coisa, alguém que tá com vontade de algo, mas deixa para depois porque precisa fazer alguma coisa. Então, de alguma forma, ela acaba tendo efeitos secundários, que não são efeitos diretos da autocobrança, mas são efeitos que vêm por conta de uma autocobrança extremamente elevada. Então a pessoa fica mais cansada, com fome, estressada, intolerante, por aí vai, né? A gente pode pensar em diversos efeitos dessa autocobrança. E aí, quando a gente olha para todo esse funcionamento, é importantíssimo a gente entender que assim, poxa, eu tô me cobrando pra cá, você que de repente tá vendo esse vídeo, tô me cobrando pra caramba, eu sei que eu me cobro pra caramba. O que que eu faço? Como que eu mudo essa autocobrança tão exacerbada assim que eu tenho? Exacerbada? Nossa, ele falou exacerbada. Eu poderia, claro, e com muita facilidade, indicar terapia, para você poder entender melhor esse funcionamento, mas independente da terapia, eu acho que uma dica geral, bem genérica até, é você parar, olhar para esse funcionamento e tentar reduzir ele. Não tente parar do nada e nunca mais se cobrar e zero cobrança. Não precisa. Você pode se cobrar, mas a ideia é que reduza um pouquinho isso. E a partir disso, acho que uma reflexão muito importante é: por que eu me cobro tanto assim? A gente também precisa entender que essa autocobrança, ela não nasce exatamente com a gente. A gente aprende e desenvolve ela durante a nossa vida. E é fundamental a gente conseguir entender quais que são as nossas referências que geraram essa autocobrança, ou que geram essa autocobrança na gente. Quais são os aspectos da nossa vida que mais fazem com que a gente se sinta, né, que estimule essa autocobrança. Que pessoas que fazem com que isso apareça um pouco mais. Eu preciso tentar olhar, além de mim, o que está fora, né, as pessoas, lugares, referências, situações que estão estimulando isso também. Isso é muito importante, porque é muito mais difícil eu parar ou eu reduzir um comportamento se eu tenho muito tempo do lado de alguém ou em algum lugar que reforce esse comportamento comigo. Exemplo básico, né? Eu quero parar de fumar, mas eu vivo com pessoas que fumam o tempo todo. É impossível? Não é, mas talvez seja mais difícil. Eu quero me cobrar menos, mas eu convivo com alguém que está o tempo inteiro me cobrando também. Como que eu diminuo a minha autocobrança se o tempo todo alguém está fazendo isso comigo? Importantíssimo tentar trazer um pouco essa reflexão para nem que seja se afastar, reduzir contatos, buscar espaços em que essa autocobrança ela não é tão exigida, não é tão colocada para você. E aí, com o tempo, porque eu também entendo que isso é um processo, você tende a conseguir reduzir bastante esse nível de autocobrança para um nível saudável, né? Para que isso não te traga prejuízos e você tenha, assim, benefícios. E aí a gente pode pensar, você se sentir mais motivado, você conseguir olhar e ter mais claro objetivos que você quer, priorizar alguns objetivos, reduzir alguns prejuízos, por que não? Isso é possível, só que quando o nosso nível de autocobrança ele tá adequado, né? Ele tá saudável, como eu falei. Queria que você comentasse aqui embaixo se fez sentido tudo isso que eu tô falando, se você se identificou de alguma forma, se o nível de autocobrança que você comentou no começo do vídeo de me cobro muito ou não, se você ainda acha que você se cobra muito ou não, e se de repente você ficou com alguma dúvida, né? Alguma coisa que veio na sua cabeça que eu não comentei aqui no vídeo, fique à vontade para comentar que eu vou ter o maior prazer para poder responder, beleza? Por hoje, acho que é isso. Se cuidem e eu vejo vocês na semana que vem com mais vídeos. Até mais. Tchau, tchau.